Olá, hoje é sexta-feira, 27 de março de 2026. Bem-vindos a mais um episódio do nosso DexCast. Hoje eu quero começar com uma imagem bem simples. Imagina que você sai de casa, passa no posto, olha o preço da gasolina e pensa, de novo? Aí você vai ao supermercado, percebe que o frete ficou mais caro, alguns alimentos começaram a subir e bate aquela sensação de que está tudo mais pesado. Só que muitas vezes essa história não começou no posto nem no mercado. Ela começou do outro lado do mundo. Nessa semana, o grande assunto da geoeconomia e da geopolítica foi a tensão no Oriente Médio, principalmente em torno do Irã, do Estreito de Hormuz e do petróleo. E isso importa porque Hormuz é uma espécie de gargalo do sistema energético global. Quando aquela região entra em crise, o mundo inteiro presta atenção. E quando o petróleo entra em choque, não é só o mercado que sente. Quem sente também é a família brasileira, no combustível, no transporte, no preço das coisas e depois nos juros. O enredo da semana foi mais ou menos assim. O conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã continuou alimentando o medo de uma disrupção mais séria no fluxo de petróleo. No auge do estresse, o Brent chegou perto de $120. Depois, com sinais de negociação, pausas táticas e propostas diplomáticas, o mercado respirou um pouco e o preço caiu. Ou seja, não foi uma semana de calma, foi uma semana de montanha-russa. E aqui está o ponto importante. Para o seu bolso, às vezes, o problema não é nem o preço final do petróleo em um único dia. O problema é a volatilidade. Porque volatilidade gera insegurança. Insegurança muda expectativa. Expectativa muda câmbio, juros, frete, seguro e o preço de ativos. Foi por isso que grandes operadores logísticos ficaram mais cautelosos na região, que os mercados oscilaram tanto e que o noticiário econômico inteiro passou a girar em torno do mesmo tema: energia, risco e inflação. No Brasil, essa história apareceu de forma muito clara nos mercados ao longo da semana. Em um momento de mais medo, o Ibovespa afundou para a faixa de 176 mil pontos e o dólar foi para perto de 5,30. Depois, com alívio temporário, a bolsa recuperou o terreno e voltou para a região de 185 mil pontos, enquanto o dólar caiu para perto de 5,22. Ou seja, o mercado brasileiro virou um termômetro muito visível desse choque externo. Mas não para a bolsa. Quando o petróleo sobe e o risco global aumenta, o Banco Central fica mais cauteloso, porque sabe que energia cara pode contaminar a inflação. E a inflação mais pressionada significa menos espaço para alívio rápido nos juros. O IPCA 15 de março veio em 0,44%, mostrando que a inflação continua pedindo atenção. Então, mesmo quando o conflito parece distante, ele entra na vida real por vários canais: combustível, frete, comida, dólar, financiamento, crédito e ritmo da economia. Agora entra um nome que parece técnico, mas é fácil de entender em bom português: CARG. Pense em CARG como uma torneira muito importante do petróleo iraniano. Aquela pequena ilha, com aproximadamente o dobro do tamanho do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, responde por cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã. Então, quando ela entra no noticiário, o mercado não está olhando apenas para um pedaço de terra,
está olhando para um ponto crítico do abastecimento global. Houve ataque americano a alvos militares em carga, mas as exportações de petróleo iranianas continuaram fluindo. Isso ajuda a explicar por que o mercado alternou entre pânico e alívio ao longo dos últimos dias. E aqui vem a tradução para o ouvinte. Você não precisa virar especialista em geografia militar para entender o que está acontecendo. Basta entender a lógica. Se um gargalo importante do petróleo global fica ameaçado, o mundo paga mais caro pela energia. E se o mundo paga mais caro pela energia, o Brasil sente isso em cadeia. Não imediatamente em tudo, nem de forma linear, mas sente. Por isso, geopolítica não é assunto distante. Ela vira preço, vira inflação, vira custo de vida. Então, a grande mensagem do episódio de hoje é esta. Você não precisa ser especialista em Oriente Médio, petróleo, shipping, bancos centrais ou guerra para responder melhor para proteger melhor o seu bolso. Mas também não pode ignorar o mundo. Porque, no fim, geoeconomia e geopolítica não ficam presas nas manchetes. Elas descem para a rua, aparecem no posto, no mercado, no juro do financiamento, no custo da empresa, na renda das famílias. E apareceram nesta semana com toda a força. Então, se eu tivesse que resumir tudo em uma única frase, seria esta. O brasileiro não precisa dominar todos os mapas do mundo, mas precisa entender que, hoje, um estreito no Oriente Médio pode mexer no preço do almoço de amanhã. Esse é o ponto. Acompanhar geoeconomia e geopolítica não é mania de especialista, é uma forma de não viver no escuro. Fique atento aos nossos próximos episódios, onde continuaremos a traduzir os complexos temas da economia para o seu dia a dia. Até a próxima e um excelente final de semana.